Oi, vamos para mais um caso. Eu vou contar uma história de uma pessoa que a gente cuidou e dessa vez é um homem, chama Fernando. E a história dele é casado há muitos anos, vou falar por cima, depois eu entro nos detalhes. E que foi traído e essa traição criou um trauma e uma dificuldade gigante de se relacionar. Às vezes a gente fala, né? Falta homem, tem mais mulher do que homem. E os que têm ainda têm questões dentro de si que afastam as pessoas. Mas vou contar em detalhes essa história. Meu nome é Roberta Almeida, sou psicoterapeuta e faço parte da Entrelaços, que é uma empresa que tem o propósito de trazer um novo olhar sobre relacionamentos, através da técnica Helena Martins. Vamos falar um pouco do Fernando? Fernando é um empresário bem-sucedido, lá pelos seus 45 anos, ganha bem, vem de uma família tradicional, almoço de domingo, tem 2 irmãs, feliz da vida, muito amado pela família, um cuidado com a família maravilhosa. E quando ele chegou para começar a fazer um trabalho comigo, ele veio de um trauma que ele não conseguia se relacionar de novo. Estava com várias questões sem saber que rumo tomar. E vamos no processo investigativo, entendendo o que está acontecendo, então vou contar um pouco da história dele. Fernando, como disse, né, um empresário feliz, uma pessoa em paz com a vida, um coração gigante, enorme. Casou, morou numa cidade do interior, ficou casado muitos anos e foi traído pela esposa e chegou destruído. E uma dificuldade de compreensão da relação, uma dificuldade de compreensão de tudo, né? De como me relaciono. E nesse processo de investigação, a gente foi percebendo que a questão dele era uma questão de acreditar demais, de se iludir demais no relacionamento. Então imagina uma pessoa casada, a parte quando ele era casado foi a parte que ele estava construindo a vida dele. Abriu a empresa, estava investindo, então trabalhava demais, o dinheiro não era uma coisa constante, apesar dele ter uma família com bens materiais, mas todos eram uma classe média boa, então não sobrava demais, mas não faltava. Não conseguia ter filhos, não se sabe se é por ela ou por ele. Eles queriam, mas não conseguiam ter filhos e não chegou a fazer os exames para saber o que tinha. E o Fernando com aquela ilusão de que, preciso cuidar da minha esposa, tudo que ele ganhava, ele ajudava ela, a ter ela uma profissão, mas ela era mais encostada, não queria muito nada com a vida. E eles ficaram casados anos e anos, acho que foram quase 15 anos de casamento. Só que nesses 15 anos de casamento, o casamento já estava mais morno, o sexo já não era tão bom, não tinha a parceria de construção de uma relação. A relação foi distanciando. E na visão dele, dentro deste relacionamento, isto era uma coisa normal, né? Como todo relacionamento vai esfriando, vai distanciando. E ele achava que a parte que ele tinha que fazer de um conceito que vem de sociedade eu dou casa, comida, né? O cantinho ajudava no trabalho porque ela era autônoma, então o dinheiro oscilava, hora tinha trabalho, hora não tinha trabalho, então ele dava uma mesada, vamos dizer, para ela poder ter as coisas dela e não ficar pedindo. Se você olhar para a relação como um todo, tudo parece dentro dos quadradinhos de falar, nossa, uma relação duradoura que vai ser, né? Aquela que a gente olha e fala assim, olha, tudo que eu queria na minha vida, alguém me ajudando, incentivando, um cara bondoso, cuidadoso, educado, com uma família, tudo lindo. A casa que eles tinham era uma casa média, tinham muitos amigos, recebiam os amigos. Eles eram o casal perfeito. Só que um dia ele descobre a traição. E como tudo, quando a gente é traído, a gente vai pro fundo de um poço dizendo onde eu errei. E abre um buraco dentro da gente gigante, uma dor. Ele deitava a cabeça na cama e chorava compulsivamente sem compreender o que ele fez de errado. Por que ele estava passando por aquilo?
Ele merecia essa dor, ele merecia passar por tudo aquilo, uma sensação de injustiça gigante. Poxa, eu ajudei, eu paguei, eu dei casa, cuidei com todo o meu amor e recebo isso em troca. E esse sentimento foi distanciando ele de relacionamentos. Tirou esse brilho da bondade que ele tinha para entrar em relações onde ele não queria saber nada com nada. É como se descontasse nas pessoas o que passou, como se todo mundo fosse igual, como se todas as mulheres fossem traí-lo, não dessem valor às coisas que para ele eram valor. E o Fernando ficou muito tempo sozinho nessa atitude de não querer se relacionar, não queria nada sério com ninguém, tinha 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, não queria nada, não passava de 2, 3 meses. Só que chegou um momento mais maduro que ele veio buscar entrelaços para ajudar ele a sair disso. Porque ele começou a perceber que não estava bom também. Essa nova forma de vida não era uma coisa que fazia bem para ele. Quer saber o final da história? Aguenta, porque a gente vai contar nos detalhes, porque é importante você compreender não só a história, compreender o que acontece dentro das pessoas, que são os sentimentos. Nós somos seres humanos e vivemos misturados em um monte de coisa. Não vem com manual de instrução. Se viesse, seria uma delícia, mas a gente não vem. Os nossos sentimentos não vêm com manual de instrução. E se você tem questões de relacionamento, conhece pessoas que têm questão de relacionamento, acompanha Entrelaços nas redes sociais. Esse novo olhar, essa nova forma de enxergar, saindo de um quadrado de conceitos e preconceitos que a sociedade coloca, como se a gente tivesse que se encaixar dentro de uma história, só que cada um tem uma impressão digital. Cada um tem, os sentimentos são os mesmos, mas a forma que a gente se mistura nisso é individual, cada um com a sua história. E essa é a beleza da técnica Helena Martins. Então, segue a gente nas redes segue a gente nas mídias digitais, indica para pessoas que vocês acham que vale a pena, porque também buscam uma mudança. Compreendem que tem algo errado dentro de si e que não está fazendo bem, mas não sabem sair disso. Indica, a gente não gosta de spam, não manda para todo mundo, mas com certeza tem 1, 2 ou 3 pessoas que você está ouvindo e fala assim, isso aqui seria tão bom se tal pessoa escutasse. Então segue a gente e aguarda até o final, porque tem história para contar dele. Enfim, Fernando vem no consultório e a gente começa um trabalho, primeiro de mergulho dentro dele, junto com ele, que é a casuloterapia. Eu conheci o Fernando na Casulo, fazendo o trabalho da Casulo, que é um trabalho de imersão de 3 dias dentro de si. E fomos identificando comportamentos, porque quando olhamos no Casulo, olhamos para a pessoa. Ela conta a história da vida dela, conta fatos que aconteceram com outras pessoas, mas o nosso foco é compreender como ele se enxerga, ele dentro dele, ele com um olhar para ele, contando das histórias que acontecem aqui fora. E no Casulo percebemos todos os valores construídos nele. Valores importantes como família, valores importantes como ele acreditava numa relação de verdade. Isso para ele era importante. Casamentos duradouros, relacionamento duradouro. Só que teve a infelicidade de ser cortado um relacionamento que ele acreditava, por mais distante que existia essa relação, ele acreditava na relação. E foi tirado dele da pior forma, que é a traição. E junto, colocando tudo isso e mostrando para ele todos os sentimentos, óbvio que isso, depois de muita conversa, dos sentimentos virados do avesso pela traição. Então, todos os medos que ficaram, os traumas que ficaram, modificam a história. Então, quando falava do hoje, do presente, não quero nada sério, não quero um relacionamento duradouro, quero aproveitar a vida, fui casado por muito tempo e hoje não quero mais compromisso sério, quero mais ficar um pouco com um pouco com outra, um pouco com outra, sem a obrigação. Só que tinha alguma coisa dentro dele que incomodava. Algo não encaixava ali dentro. E algo que não encaixava era justamente esse valor família. A busca dele interna era ter de novo um relacionamento duradouro. Ele gostava de ser um homem casado. No fundo, o que dava a satisfação numa relação
era ter um relacionamento duradouro. Só que o trauma no meio do caminho fez ele romper isto. E ele tinha uma vida livre, né? Um homem solteirão, com seus 45, bem-sucedido, com dinheiro, carro bonito, casa bonita, uma família linda e não quero ninguém. Isso aqui, isso para o mundo. Mas tinha algo ali dentro que não encaixava e ele não conseguia compreender. E foi através do casulo, né? Da casuloterapia, o processo investigativo dessa técnica Helena Martins, nós fomos para a raiz da compreensão dele. E para isso, nós passamos pelo trauma. Como foi o trauma, a traição, a consequência disso dentro dele. O estrago dessa traição dentro dele. E essa traição doeu tanto que ele fechou. Esse valor para ele ficou abandonado dentro dele. E ele foi seguindo a vida com relacionamentos pequenos, sem querer se envolver. E ele era muito verdadeiro nessas relações novas, dizendo que eu não quero nada. Mas ele não estava sendo verdadeiro com ele, com os sentimentos e o que ele buscava. E conforme a gente foi conversando deste trauma, nós fomos trazendo para ele um olhar da responsabilidade dele dentro daquele relacionamento. O Fernando vem trabalhando isso cada vez mais, mas o que é nosso e a gente tem que tomar cuidado o resto da vida de ir mudando. O Fernando tem um comportamento de precisar cuidar do outro demais. É como se eu precisasse disso para ser aceito pelo outro. A forma dele enxergar o amor e a relação é ele cuidando de tudo. Ele tem uma dificuldade enorme de ser cuidado. Ele não sabe, na verdade, ser cuidado. É uma coisa que a gente veio ensinando, que foi a grande diferença para ele conseguir mudar a atitude dentro de novos relacionamentos. Dizer não era quase impossível, por medo de abandono, por medo de ser traído de novo. É como se eu doasse tudo que eu tenho de bom por uma relação novamente. Só que isso não gera um relacionamento. Essa entrega demasiada para que a pessoa goste de mim, a dificuldade de colocar limites numa relação, porque eu tenho medo da briga, eu tenho medo da confusão que isso vai dar, porque o outro é controlador demais, porque o outro manda demais e eu não consigo me posicionar. Isso não leva a lugar nenhum. Vai romper em algum momento. Ninguém aguenta. Então, o Fernando, quando a gente começou a fazer um trabalho de ensinar a se relacionar novamente, nós mostramos para eles com carinho aonde ele foi errando com ele. E aí você acaba errando na relação. A técnica Helena Martins, a gente já falou várias vezes, mas eu vou repetir aqui, tem uma personalidade, que é um ser, tem o outro ser, e quando esses dois se relacionam, criam um terceiro ser, que é o relacionamento. Se um cede demais e o outro controla demais, ou manda demais, cada um dá o nome que quiser, não existe relação. A relação é o conjunto dos dois. Se um se anula e o outro manda, não existe relação. E foi um pouco o que aconteceu com ele. Ele foi se anulando e achando que para se ter uma relação era pagar as contas, ele que trabalhava, ela não. Ela tinha as coisinhas dela, mas era muito de vez em quando, não era uma coisa fixa que podia contar. E o dinheiro era dele. E ele foi colocando isso, achando que isso era ser verdadeiro, isso era ser o cuidadoso. Só que ele não percebeu a distância que existia dentro dessa relação. Não existiam objetivos em comum, cada um tinha sua vida, cada vez mais. Se tinha alguma coisa que a esposa batia o pé, ele acabava cedendo para não ter briga, para não ter discussão. Ele foi se anulando e achando que isso estamos vivendo. Ele vivia um mundo paralelo. É como se ele criasse uma personagem para estar se relacionando. E na fantasia, nas nossas confusões, na nossa forma de enxergar, a gente está criando uma relação saudável, que não é real. Porque na realidade existe um total distanciamento. Só que ele não admitia para ele esse distanciamento. Porque ele achava que era a forma
de se estar levando a relação. Tem momentos que tá melhor, tem momentos que tá pior, mas mesmo no momento melhor, era um momento de não se posicionar, era um momento de não se colocar. Então o que ele achava que era melhor, era também ruim, porque não estava se construindo, estava se distanciando, porque ele não tinha liberdade de se colocar, ele tinha que fazer um monte de coisa que ele não queria. E criou um personagem. E viveu esse personagem dentro dessa relação. E o que aconteceu um dia? Veio a traição. Se ele conseguir enxergar essa responsabilidade dentro dele, porque o outro a gente não muda. O outro vai ser do jeito que a pessoa quiser ser. Como a gente pode comandar? Porque controle não existe. É falso. A sensação de controle é falsa. Quem que eu consigo comandar? Os meus sentimentos. Quem que eu consigo comandar? Como eu tô olhando por uma relação. E uma relação, para ser verdadeira, existe limite. Eu preciso colocar os limites. Eu preciso compreender que eu não preciso entregar tudo para o outro para ser amado. Muito pelo contrário. Eu preciso me preservar. Eu preciso ter meus objetivos individuais. Eu preciso ser eu de verdade para que essa relação seja duradoura. O Fernando tem uma característica de querer ser o bonzinho, uma característica de querer mostrar para o mundo que é doce, que é uma pessoa feliz. Só que dentro dele, ele vivia um conflito, para não dizer um inferno. E uma personagem. Quando conseguimos devagar, sem mexer com a autoestima dele, sem que ele sentisse a tristeza, devagar nós estamos pondo a responsabilidade, não a culpa, mas a responsabilidade de uma relação que acabou, a parte que ele tinha que enxergar. E só assim ele foi conseguindo compreender dentro dele que era possível nem 8 e nem 80. Nem estar numa relação onde eu entrego tudo pela relação, onde eu faço tudo por uma relação que mesmo assim fui traído. E ao mesmo tempo, eu não preciso estar em relações fúteis, que eu não entrego nada. Nem 8, nem 80. O meio termo é o melhor. E o meio termo é o que a gente vem conversando em todos esses vídeos que a gente vem falando sobre a técnica Helena Martins e ensinando um novo olhar. É como um jogo. Nós falamos do jogo de xadrez, porque eu preciso de estratégia, eu preciso de paciência, eu não jogo sozinha, eu jogo com alguém, eu preciso observar o outro, eu mudo uma peça, eu espero a peça do outro e tenho que ter paciência para ver como é que o outro joga, para conduzir o jogo, só que com um diferencial. O final do jogo não pode ter ganhador e perdedor, que aí é que nem um frescobol, é o empate, é um jogo onde a bolinha não pode cair. E o legal é um ajudar o outro a não deixar a bolinha cair. Eu jogo junto, eu não jogo contra o outro. Isso é uma relação. Se eu pego todas as bolinhas, imagina um jogo de xadrez onde eu pego todo, eu já começo o jogo assim, olha, tudo seu. Teve um perdedor, eu perdi o jogo. Em compensação, se eu não mudo nada, se eu não faço nada, também tô sozinha. Aprender a se relacionar é aprender a olhar para você, olhar os seus sentimentos, os seus medos, a sua ansiedade. É equilibrar primeiro isso em você. Compreender que você tem uma parte boa que você troca com o outro. E que você tem, como eu brinco, o defeito de fabricação que vem como nós, que são sentimentos que não são bons, mas que todos nós temos. Por mais uma pessoa boa na vida que seja ser humano, o ser humano vem com defeito de fabricação, que são sentimentos confusos. Pode vir raiva, eu posso estar hoje de mau humor, amanhã eu posso acordar de uma forma infeliz, chorando e não saber porquê, tem hormônio, tem tanta coisa, tantas variáveis na vida para ser administrada que não dá para ser uma regra contínua e igual. É a observação de cada dia, de cada momento e amadurecendo e tendo paciência com o outro, boa vontade com o outro. E aí voltamos para o Fernando. O medo de ser aceito, o medo de se entregar. E foi através da mentoria com ele que a gente foi ensinando ele. Ele não tinha a compreensão disso. Não era uma coisa emocionalmente compreensível para ele. Demorou. Demorou porque pessoas se aproximaram e a gente foi ensinando o jogo. E ele começou a perceber que eram pessoas interesseiras. Porque homem bonito, rico e bondoso, quem não quer? Como ensiná-lo a peneirar as relações? Quem que valia a pena
estar ao lado dele, vivendo com ele isso, tendo isso perto dele, a parte boa, sendo merecedora de verdade de uma relação, de um homem de valor, que ele precisa valorizar ele em primeiro lugar. Ele tinha que compreender o valor que ele tinha, com todos a parte errada, o defeito, né, de fabricação que ele vinha. Mas ele tinha uma parte muito boa e que a pessoa, para receber aquilo, precisava ser merecedora. E como é que a gente percebe se é merecedora ou não? Trocando e não entregando tudo de bandeja. Eu dou um pouco, eu recebo um pouco. E deixando de ser um personagem. Porque ser um personagem dentro de uma relação é uma mentira. E isso, a traição é o de menos. A traição é uma consequência do personagem. Porque é fácil você olhar as pessoas que são personagens com relacionamentos que já acabaram e a pessoa não tem coragem de terminar, e que a traição é só um detalhe, porque vive fora do mundo, trabalha demais, começa a viajar, começa a chegar tarde, a não querer conversar, a não ter troca. A distância tá aí de fora. Eu sei que é mais fácil da gente enxergar, mas a gente tem um sinal dentro de nós que diz que tem algo errado, que tem algo fora do lugar e que a gente precisa tomar cuidado para isso não se romper lá na frente. Todos nós temos o nosso valor. E se o outro não dá o valor que você tem, é você que está deixando de dar o seu valor, porque é isso que você pode mudar. Essa é a chave que a gente tem para mudar uma relação. Se começo a me valorizar e começo a me impor na relação, realmente vai ter atrito, vou ter que me colocar às vezes 1, 2, 3 vezes, mas eu não posso deixar o outro tomar um espaço na minha vida gigante, porque você vai ser o errado. E aí, se você trair, você é o culpado ou a culpada e nunca o outro. E aí me pergunta, e o Fernando, o que aconteceu com ele? O Fernando vem buscando uma relação, já está há 2 anos numa, a Entrelaços continua ajudando, porque ele troca, ele precisa dessa... É como conversar e lembrar dos pontos que são importantes para ele não deslizar e não deixar a relação voltar a ser como era antigamente, porque a gente tem essa tendência, né? A gente vai voltando, os maus hábitos estão e a gente vai enraizando eles de uma forma que é difícil a mudança. Então é importante essa troca sempre para sinalizar o que a gente está fazendo. Mas está feliz com uma pessoa merecedora. O tempo não dá para dizer, mas já faz bastante tempo que tá junto e tá feliz. Tá feliz de verdade, sendo ele, buscando alguém com a parte boa que ele tem e ele compreendendo o quanto ele é merecedor de um relacionamento. E se a pessoa com quem ele está não enxergar isso, é um problema da pessoa. E aí a gente brinca, a fila anda, e nesse momento é isso que a gente tem que ser. É uma boa pessoa para se relacionar. Ele tá pronto para um relacionamento. E a gente tem que esperar a pessoa certa vir. Hoje ele está numa relação e se Deus quiser vai se manter. Mas ele está fazendo a parte dele e ela tem que fazer a parte dela. Tá bom, gente? Então, bastante coisa de novo para pensar. Não é verdade? De novo, segue a gente nas mídias e se você viu alguém com a história parecida, manda para eles esse vídeo. Tá bom? Beijo grande e até o nosso próximo encontro.